Uma boa noite aos amigos do Sul 360. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Giro 360 aqui no nosso canal do YouTube. Já deixando um abraço para todos os nossos ouvintes e se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e todo domingo às 7 horas da noite a gente está de volta com mais um episódio e se você for inscrito você sempre vai ser notificado para poder acompanhar o programa com a gente. E o nosso programa Giro 360 tem o apoio da Triplo X Bike Store, há mais de 40 anos, oferecendo tudo o que o ciclista precisa, na Marechal Floriano 1074, o WhatsApp é o 51-3692-2358. Também com a força da DG Esportes, Centro Desportivo Deoclésio Giongo, quadra society, quiosque aconchegante e ambiente coberto para esporte e eventos. Na Jango Castro 567, em Camaquã. O WhatsApp é o 51998795103. Flores e Marcos Imóveis, a segurança para o bom negócio. Casas, apartamentos, terrenos, lotes, locações e muito mais. Na Bento Gonçalves 738, no centro de Camaquã. E o telefone é o 5136710284. Moda Homem, atitude e confiança para ousar. Roupas, calçados e acessórios masculinos, Lacoste, Reserva, Pierre Cardin e muito mais. Na Olavo Moraes 627, o WhatsApp é o 99951-8868. Com a força também da RS Sulnet, conectamos você com a tecnologia da fibra ótica para a transmissão de dados e as melhores soluções da internet. Em 19 cidades da região metropolitana e do interior do estado. O WhatsApp é o 51-3499-1375. Repetindo, 3499-1375. E também o nosso novo apoiador, deixamos um abraço muito forte para todo mundo da Fazenda Bartz. Mais de 60 anos de história produzindo em Camaquã e região. Deixo um abraço muito especial para o Gibi e para cada um dos colaboradores da Fazenda Bartz, que também é um apoiador do esporte e agora um apoiador aqui do nosso programa Giro 360. Para quem está em casa nos acompanhando, muitos já conhecem o nosso convidado de hoje, o treinador do Vélez Camaquã, Gustavo Pelissoli. Primeiramente, Gustavo, obrigado por aceitar nosso convite e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar falando contigo, estando pela primeira vez aqui. Então, é sempre muito bom falar de futsal e agradeço pelo espaço que a gente tem uma boa conversa. Gustavo, muita gente já te conhece, já te acompanha, que está sempre ali na beira da quadra nos Jogos do Vélez, mas antes de começar eu queria saber, quem é o Gustavo Pelissoli? Primeiramente, onde tu nasceu, Gustavo? Bom, eu sou de Canoas, filho do Sandro e da Vera, meu pai sempre apaixonado por esporte também e vivi isso desde sempre, então desde pequeno dentro das quadras, fui atleta de categoria de base, cheguei a jogar profissionalmente, me formei na Universidade da UBRA e estou no Vélez já na terceira temporada. Sou casado também e resido em Camaquã aí já indo para o terceiro ano, né? Obviamente, e muito feliz aqui por estar tendo o privilégio de fazer aquilo que eu sou completamente apaixonado, que é o futsal. Como é que tu conheceu o Vélez? Na verdade, uma dessas minhas passagens enquanto atleta, o Éder, presidente, também fazia parte do clube naquela oportunidade. O Vélez era apenas uma equipe amadora. E aí o tempo passou, eu estava em outra equipe, né? E quando surgiu essa possibilidade do Vélez a nível profissional, pela relação que eu tinha com o Éder, foi feito um primeiro contato. Eu até estava no interior do estado, num primeiro momento pretendia seguir, e aí vim conhecer o projeto e pela relação entendia que o melhor a se fazer era vir e ainda bem que fiz. Hoje sinto que além de ter um potencial enorme para um crescimento ainda maior, o Vélez já é uma realidade e eu acho que tudo da forma como foi construído, os processos aqui, eu me sinto muito realizado de ter feito parte desse início. E Gustavo, tu é bastante jovem, um dos técnicos mais jovens da Liga do ano passado, inclusive até teve um grande destaque por causa disso. E como é que foi a tua carreira de jogador de futsal antes disso, até se tornar técnico? A carreira não foi boa, por isso que eu me tornei um técnico jovem. Eu, na verdade, terminei ali a categoria sub-20, já também atuando em equipe adulta, na Fusca de Cachoeirinha. Após isso, tive algumas passagens, mas já indo para o lado amador. Disputei fora do estado aqui também, algumas competições a nível estadual. Mas eu tinha um interesse muito grande em me formar e na UBRA, devido ao apoio que se tinha no esporte, na oportunidade,
aquilo ali já me satisfazia e também faria com que eu pudesse priorizar os estudos, que para mim era muito importante. Então eu paro, jogo, estudo até um certo momento e aí opto por priorizar os estudos, e essa passada para se tornar um treinador foi algo que aconteceu também muito dentro da universidade, porque naquele momento a Ubra disputava competições a nível estadual e também tivemos a oportunidade de ser campeão brasileiro através do investimento que se tinha ali, e eu fui criando responsabilidades maiores dentro do projeto e acabei me tornando treinador ali, mas já tinha atividades paralelas com escola, então eu tinha um projeto na minha cidade e foi acontecendo bem de forma natural, até que surge o primeiro convite, que é Rodeio Bonito, e aí eu vou para lá e me identifico muito, mas a minha passada enquanto atleta ela se termina pela busca por me formar. Foi um caminho que eu busquei seguir, e ainda bem que fiz, porque hoje percebo que como treinador eu Mas o Éder, a gente já conversou com o Éder, ele falou que tu era um bom jogador, hein? O Éder é um amigo, né? Acho que por isso que ele me fez o convite também, mas era um jogador que já tinha uma preocupação tática muito grande, e hoje, ao olhar para trás com as experiências que eu tenho, eu enxergo que já tinha nas veias correndo um sangue para esse caminho, que naquele momento eu não imaginava, mas hoje me parece que tudo faz sentido. E junto com o Vélez, tu chegou no Vélez em 2023, correto? Uhum. E o Vélez estava ainda disputando apenas o Gauchão, não estava jogando a Liga, né? E essa oportunidade surgiu. Tu acredita que junto com o Vélez tu também está evoluindo como treinador? Com certeza. Sabemos que o caminho para chegar num grupo tão seleto, aí falando da minha profissão de treinadores da Liga Nacional, ele não é fácil. Eu acredito que sou muito grato pelo Vélez, porque acabei ascendendo junto com a ascensão do clube, né? Então, naquela oportunidade, 2023, 2024. 24. 2024 a gente disputou a Taça Farroupilha, chegamos na final já na primeira competição do clube, né? Acabamos perdendo para a CBF e fomos até a final da Série C do Gauchão, conseguimos o acesso, e aí eu acho que foi esse ato de coragem também do clube, porque de fato, Elias, o que foi feito foi uma exceção, não foi uma regra. Montar um plantel da forma como foi montado e as coisas acontecerem da forma como aconteceram, numa modalidade tão difícil, na principal competição do país, é uma exceção, não é uma regra, mas também não acredito de forma alguma que foi fruto de sorte, né? Tem pessoas muito capacitadas, e aí, como tu está falando um pouco da minha história, não tem como eu não citar o Nelsinho, que para mim é a maior referência no esporte, foi meu treinador também. Hoje troco muito com ele sobre o jogo, mesmo que esteja num cargo diferente aqui dentro, mas sem dúvidas é para mim um dos maiores conhecedores da nossa modalidade, e partiu muito dele, né? Essa ideologia de como fazer o projeto acontecer, muito amparado, né? Por Éder, por Gibi, por Alan e todos os outros que compõem, né? O nosso staff, nossa diretoria e também a nossa comissão. Mas esse ato de coragem acendeu o clube, porque a gente conseguiu com muito mérito fazer a campanha que fizemos, e eu também, né, pude me desenvolver juntamente com essa história do Vélez, que de novo é uma história breve, é tudo muito recente para o clube, mas hoje já somos vistos de uma forma totalmente diferente, e um discurso interno nosso até é que esse é um ano de consolidação, né? A gente precisa fazer uma temporada consistente novamente para, de fato, cravar os pés do Vélez no cenário. Com certeza. Gustavo, uma coisa que fica bem nítida nesse trabalho do Vélez, principalmente nesse último ano e agora nesse plantel que está sendo montado para 2026, é a quantidade de jovens que vocês têm, não apenas no elenco. Por exemplo, na comissão, além de ti, que é um jovem, tem o Rodrigo, tem o Brian, tem o Felipe, todos eles são muito jovens, né? Todos menos de 30 anos. Como é que tu acha que isso deu tão certo, mesmo sendo pessoas que não têm tanta experiência? Porque a gente está acostumado a ver pessoas, né? Sim. De todas as idades, a gente vê só jovens. Perfeito. É capitaneado pelo Nelson, né? Então acho que aí já também traz essa segurança até para fora, né? Porque por muitas vezes o jovem ele precisa provar muito mais. Mas eu entendo que a experiência ela pode se tornar apenas uma bengala se ela não for bem utilizada, né? E talvez nós, enquanto jovens, buscamos incessantemente respostas
que um treinador mais experiente, uma comissão mais experiente, pode desacreditar, entendendo que o que fez no passado seja suficiente para agora. Acho que tem um ponto que não tem como eu não trazer, a mudança da geração também, né? A forma como hoje a gente se relaciona com os atletas é muito diferente do que se relacionavam comigo na minha época. Então só aí já tem um impacto geracional muito grande. Então entendo que o nosso relacionamento como um todo ele sempre foi muito positivo, mas hoje existe uma dedicação da nossa parte muito grande para que a gente possa, de certa forma, encurtar, né, ou diminuir essa lacuna que é essa falta de experiência, né, de vivências maiores de quadro. Então a gente tem uma metodologia muito bem definida e eu acho que por o Vélez estar iniciando, ter uma comissão com essa sede é muito importante para que se construa um DNA dentro do clube, que é o que a gente visa fazer. Então, o que nos dá essa condição, eu acredito que é essa ambição que todos nós temos e o quanto buscamos fazer história, né? E, por consequência, também elevar o Vélez junto. Então, uma comissão jovem, sim, mas muito capacitada, e eu não tenho dúvidas que os que estão hoje aqui, certamente, vão ser umas referências na modalidade muito em breve também. O que é a diferença que tu vê da tua relação com teus atletas hoje do que quando tu era atleta, a relação que tu tinha com teus treinadores? Eu acho que como um todo, essa hierarquia, ela foi na nossa sociedade se desconstruindo, né? Na minha época também não se tinha empresários da forma que tem hoje no futsal. Então eu percebo que hoje o atleta ele não paga o preço que se precisava ou que se pagava na época. Hoje um atleta que ele não está contente com a minutagem dele, com as oportunidades que ele tem e que por vezes quem olha de fora assiste só o jogo e pode até concordar com o atleta, mas ele se escala durante os treinamentos e ele entra num ciclo, né? Não atinge a minutagem que ele espera, fica chateado, não treina da forma como deveria, perde mais espaço. Só que ao invés dele pagar o preço e buscar esse espaço, hoje a gente vê na grande maioria das vezes essa fuga do problema e buscando uma outra alternativa. Então, se eu fosse trazer algo pontual para essa mudança de relacionamento, é que antes era tudo muito imposto, hoje ele é muito construído. E essa questão da relação de uma comissão jovem oportuniza isso. É óbvio que tudo tem um limite, é óbvio que o espaço de fala ele é dado, mas a decisão ela é nossa. Mas é um diálogo muito mais aberto do que já foi. Então, entendo que a forma como a gente precisa conduzir a gestão de um grupo hoje é totalmente diferente do que era na época. E aí, falando novamente da questão do, entre aspas, né, o pseudo-sucesso da nossa comissão, ele se dá por a gente ter acertado também nas pessoas. Hoje, quando nós vamos contratar atletas, a gente faz um monitoramento dos jogos, né, do histórico dele, mas não somente daquilo que ele produz enquanto atleta. Então a gente busca acertar nas pessoas e eu acho que a gente foi muito feliz nesse tempo do Vélez que nos deu essa condição de uma comissão tão jovem ascender da forma que ascendeu, porque certamente, dependente de idade, o respeito ele tem que acontecer e a gente busca trazer isso também nas nossas relações diárias, né, da forma como a gente trata o mais jovem até o mais velho no grupo. Mas se a gente tivesse pego daqui a pouco atletas de uma cultura diferente, que não tivesse uma sinergia com aquilo que a gente acredita, possivelmente essa questão da juventude pudesse ter atrapalhado, mas todos nós somos muito seguros daquilo que fizemos e se for analisar o currículo da comissão por parte acadêmica, ela daqui a pouco é muito maior que muitos treinadores não, perdão, até não quero me usar como referência, mas de comissões mais experientes. E Gustavo, falando também do teu elenco, a gente teve ao longo desse tempo, além dos jovens, teve muitos jogadores experientes que também deram muito certo, né? A gente teve o Gleison, que criou uma grande identificação, a gente teve o Chitão, agora a gente tem o Genaro, todos eles com passagem por grandes clubes e atletas já consagrados. Qual é a diferença de trabalhar com atletas jovens do que com esses atletas que já são mais velhos que tu e que têm uma experiência larga no futsal? Poxa, para nós é muito gratificante quando nós conseguimos trazer no primeiro momento o Gleison, que foi um atleta que participou muito da construção até do nosso modelo de jogo naquela oportunidade. O Chitão ele trouxe uma representatividade, uma liderança, exerceu algo que transcende muito as questões do jogo, teve um impacto muito forte no grupo e hoje estamos muito entusiasmados com a vinda do Genaro.
Mas todos os anos, se for perceber, existe uma ideia muito definida que é uma mescla, né? Então a gente busca atletas jovens que têm uma boa projeção na carreira e alguns atletas mais experientes para ser as lideranças. E aí existem várias formas de liderar. O Gleison naquela oportunidade foi uma liderança técnica. O Chitão, ele é um líder mesmo pela imposição também. E o Genaro tem um currículo que dispensa qualquer comentário, né? Então, sobre como trabalhar com um atleta por vezes mais velho, eu acho que a gente acaba conquistando no dia a dia essa confiança, porque demonstra, de certa forma, também ter conhecimento do jogo, porque quem é o detentor dessa sabedoria por parte dos estudos somos nós, né? E por mais experiência prática que eles tenham, eu acho que o dia a dia vai nos aproximando e quando se tem o acerto na pessoa, porque quando foi trazer um Gleison, busquei muitas informações sobre, da mesma forma o Chitão e agora o Genaro, que está sendo muito positivo esse primeiro momento dele, a gente fica muito mais seguro e aí a gente percebe no dia a dia que essa aproximação vai deixando muito claro que esse respeito, ele não é por idade, é respeito pelo próximo, pelo ser humano, porque além da comissão tem muitas pessoas envolvidas ali, né? A gente tem uma prefeitura no ginásio que é muito atuante e então não tem diferenciação em tratamento algum. Então esse atleta mais experiente, ele deve nos tratar não somente porque somos treinadores ou deveria nos tratar de uma forma diferente por sermos mais jovens que ele. Tem que ser de uma forma única esse relacionamento ali dentro. Gustavo, tu vem de um grande centro, né? Calanoso está praticamente dentro de Porto Alegre, tu já atuou em grandes centros, já trabalhou em grandes centros e depois tu veio parar em Camaquã, que é uma cidade pequena, uma cidade que antes do Vélez se tornar um time profissional parecia que estava ficando para trás nessa cultura do futsal. Como é que foi quando tu chegou aqui e como é que tu tem acompanhado a comunidade cada vez mais envolvida com o Vélez, agora até com uma escolinha, né, que está levando as crianças lá para dentro. Como é que tu tem acompanhado a evolução da comunidade junto ao Vélez? Sim, o futsal, por vezes, ele é feito em cidades menores também, porque se torna um evento da cidade, né? Hoje, se nós formos ver, não tem uma equipe a nível profissional de futsal em Porto Alegre. Então, esse primeiro contato, por mais que gere uma certa preocupação, porque não é sobre o tamanho da cidade somente, é por não ter na sua história equipe de futsal a nível profissional, ainda que eu tenha ouvido sobre algumas competições, né, algumas equipes que venceram aqui em Camaquã, mas era uma relação totalmente diferente do que é hoje, né? Os treinamentos diários, né? A dedicação exclusiva ao projeto. Mas fiz essa contextualização para dizer que desde o primeiro momento foi muito positivo isso. E aí tudo que foi nos passado é pela carência que se tinha até com a interrupção do projeto do Guarani, né, no futebol de campo, e parece que estava carente disso, e foi o que a gente sentiu. Então, desde o primeiro momento, a gente via uma torcida que vivia aquilo de uma forma diferente de outros lugares, e eu espero muito que não tenha passado essa euforia de início e que a gente possa ter criado cada vez mais identificação com eles para que a gente siga com essa força, porque foi um diferencial. Jogar a Liga Nacional trouxe para o clube e para a cidade, que o clube carrega o nome da cidade junto, uma notoriedade muito grande. Então, todos os lugares que a gente ia jogar, né, se falava muito da nossa cidade e da nossa torcida. Inclusive, nas transmissões foi citado muito isso. O ginásio teve uma média de público muito grande e até foi falado nas transmissões, e eu acho que vale trazer, que a Camaquã virou nossa fortaleza e foi o que nos deu a condição de fazer a campanha que nós fizemos. Então é muito importante esse apoio da torcida e não tinha uma cultura, eu acredito que se criou, né, aí falando do futsal, porque tinha no futebol, e eu só espero que estejam todos ansiosos, assim como nós estamos, porque até na apresentação alguns atletas citam isso, que estão curiosos para ver, porque todos os jogos que assistiam, ou teve casos de atletas que vieram jogar contra nós, sentiram uma energia muito diferente do nosso ginásio e sabem que foi um dos fatores que influenciou muito para essa campanha tão positiva da temporada passada. Tu esperava o resultado que vocês tiveram na Liga do ano passado, Gustavo? Elias, é muito difícil falar que sim, até porque pode parecer qualquer tipo de soberba, e por alguém que acompanha tanto a modalidade que nem eu acompanho, eu sabia da dificuldade que era, mas
não tem comparação. Aí quando eu faço esse estudo, inclusive nas minhas férias, da equipe que iniciou com a equipe que terminou o ano jogando, né? Mas te digo isso porque talvez se a gente tivesse essa conversa antes do primeiro jogo da Liga Nacional, da nossa estreia contra o Pato no ano passado, eu tentaria diminuir as expectativas, te falaria da importância desse primeiro passo, mas com a sequência a gente ganhou muita confiança e isso é inegável. Tanto que foi uma dor muito grande a eliminação da forma que foi. E aí quando a gente é eliminado por um Jack, após fazer partidas que nem aquela, não tem como a gente não olhar para trás para a campanha e sentir muito orgulho. Então um clube novo, um clube que jogou pela primeira vez, a única equipe que estava na Série B do seu estado, disputando uma Liga Nacional contra as principais equipes com um investimento muito menor e saiu com uma dor muito grande de ter feito um embate tão próximo contra uma das potências do nosso futsal e ter escapado. Então, num primeiro momento, eu te diria que eu trocaria qualquer coisa para que a gente tivesse vivido o que a gente viveu. Mas ao passar ficou um gostinho de que a gente podia ainda mais, porque essa confiança ela foi conquistada ao longo dos jogos, né? E eu acho que foram chegando atletas, a gente foi ganhando cada vez mais força, fomos entendendo a competição e a gente chegou num nível muito alto na temporada e é muito difícil disputar a Liga Nacional, então teve muito êxito, assim, muito merecimento mesmo aquele plantel. Eu acredito que entrou para a história do Vélez, né? No primeiro ano, a gente percebe o salto que os atletas deram também nas suas carreiras, né? A partir daquilo, e hoje vejo também um esforço muito grande que a diretoria teve que fazer para conseguir manter uma boa base para que a gente inicie o 2026. Qual foi a derrota mais dolorida? Foi pro Jack? Eu entendo que a Liga Nacional era um sonho, o Gauchão era uma obrigação e são dores diferentes, porque contra a Atlético nós já tínhamos conseguido o acesso à Série A, então naquele momento a gente já tinha atingido todos os objetivos da temporada e é óbvio que a gente quer vencer todos os jogos, que a gente vai se entregar ao máximo. Eu entendo a dor de todos, mas não tem como comparar com a dor de quem está vivendo aquilo. Se doeu para quem assistia, para quem torcia para nós, eu não consigo nem transmitir em palavras o impacto que teve no nosso grupo. O retorno para Camaquã, e foi algo muito difícil porque a gente queria colocar a cereja do bolo, coroar o ano de muito sucesso. Mas contra o Jack, a gente tentou criar tanto no grupo uma sensação de que o dever ainda não estava cumprido, que a gente tinha mais páginas para escrever naquela história, que a gente tentou criar uma forma unânime ali, uma sinergia de que era possível, que tinha muita coisa para acontecer de fato. Então, eu acho que na nossa casa a gente precisava ter feito um placar positivo pela forma como a gente jogou, e é do esporte isso, poxa, tá falando alguém que sofre muito, mas que entende até para poder consolar por vezes, né, os atletas que é a vida deles aquilo ali. A gente que é profissional sabe o impacto que tem um resultado para o teu próximo ano, né? Então, que a gente faz uma temporada define o que será a nossa próxima temporada no ano seguinte. Então, essa busca incessante por resultado traz uma pressão, uma responsabilidade muito grande. Então, são dores muito diferentes. E contra o Jack foi um empate lá no Carl Hansen, um ginásio que é muito difícil vencê-los, e um golzinho nos dava a condição de ir para uma prorrogação, disputar. Só que contra o Atlético foi um cenário caótico, né? A gente abre um 3-0, retorna para a segunda etapa com uma preocupação muito grande para que não acontecesse exatamente aquilo que aconteceu, um gol cedo, com um ginásio lotado, de umas dimensões muito menores que a nossa, uma quadra de uma condição infinitamente inferior ao que é aqui, e foi uma das maiores dificuldades que a gente viveu no Gauchão. A Liga Nacional ela tem uma padronização de quadras, todas as quadras são 40x20, e quando a gente vai jogar o Gauchão existe uma alteração e não é justificativa. São atletas profissionais que se capacitam dentro de um ambiente e acabam tendo que viver o ápice, que é o jogo, num ambiente totalmente diferente. E aí quando a gente toma o primeiro gol no início da segunda etapa, o jogo muda totalmente. E aí vem o 3-2 e faltando 5 segundos a gente toma um empate. Aí na prorrogação a gente
sai vencendo, toma um gol de tiro livre, faltando 1 minuto e pouquinho a gente vem a tomar o gol da derrota. Aquilo ali foram sensações muito diferentes. Mas assim, Elias, eu quero frisar aqui que a gente viveu buscando o tempo inteiro fazer com que os atletas acreditassem, porque quando a gente inicia a temporada de 2025, era difícil contratar atletas, porque não sabiam o que estava acontecendo, que clube é esse, que cidade é essa que vai fazer um investimento desse para jogar uma competição tão difícil, eles não sabem onde eles estão se enfiando. E quando a gente ia contratar, o discurso era muito alinhado no sentido de que queríamos atletas com fome. Precisava de atletas que tivessem ambição e que viessem para cá acreditando que pudessem vencer, né, que pudessem ascender. E a gente passou o ano todo construindo narrativas para que fizessem eles acreditarem de fato. Isso foi formando um grupo muito forte, sabe? E quando a gente termina o jogo no Carl Hansen, o discurso foi de atletas emocionados, agradecendo por tudo que foi feito e lamentando por ter escapado, porque queriam fazer história juntos. E quando a gente perde para a Atlec no final, mesmo com toda aquela dor, e aí não tem como eu não citar Gibi, Éder, Alan e o Nelsinho, né? Que ainda o Nelsinho está dos dois lados do balcão fazendo essa conexão, né? Entre diretoria e entre o nosso grupo, que ele acaba vivendo o dia a dia, entendendo também as nossas dores ali, e Gibi, Éder e Alan são os que fazem o projeto acontecer. E normalmente, dentro de uma cultura do nosso esporte, tu vence, tu é bom, tu perde, tu não serve. E em nenhum momento até hoje no Vélez eu tive muito cobrado, muito exigido, a gente busca resultado, mas após uma derrota nunca teve outro trato senão um acolhimento e entendendo a dedicação. Porque se a bola bate na trave e entra, poxa, vocês foram muito bem. Se a bola bate na trave e sai, não fomos tão bem assim. Sendo que a preparação foi a mesma, a dedicação foi a mesma, tem coisas que a gente não controla no jogo. E a gente, depois de um jogo que nem aquele, que foi uma frustração muito grande para todos, o Gibi nos acolheu, o Éder nos acolheu, o Alan nos acolheu, e o discurso no vestiário dos atletas foi uma lamentação muito grande, porque queria premiar o Vélez, queria que o Vélez subisse com um título. Ficaram muito tristes, mas felizes de terem feito parte de um ano muito especial para o clube. Então, falei, mas para responder a tua pergunta, para mim é muito difícil. A Liga Nacional era um sonho, o Gauchão era uma responsabilidade, queríamos muito vencer as duas, e nós que vivemos do esporte não conseguimos nem mensurar o impacto que tem para nós quando a gente sente que poderia algo mais e escapa das nossas mãos da forma que foi. A gente vê que a comunidade sentiu tanto quanto o time, né? Tanto as vitórias quanto as derrotas. E falando agora da parte boa, Gustavo, a gente teve o título da Taça Farroupilha, né? Mas tirando a final, qual foi o momento que tu te lembra com mais alegria do ano passado? Teve alguma vitória que tem um sabor especial para ti? Nossa, eu não sou muito fácil de lidar nesses momentos. Quando vence, eu por vezes nem celebro da forma até como deveria para ser mais saudável para mim, já começo a me preocupar. Então, às vezes acaba o jogo, eu vou lá para minha sala no ginásio e às vezes de forma inconsciente já estou assistindo a partida ali. Então foram muitos momentos especiais, mas eu, citando algum jogo que pode ter sido talvez uma virada de chave para mostrar a real capacidade do clube, eu poderia, do plantel, poderia citar o jogo do Minas, lá, a vitória da forma como foi. Eu acho que 10 segundos. E muito difícil vencer o Minas lá, né? Por história, não somente nessa temporada, não somente pelo plantel tão qualificado que eles tinham, por história. O Minas é a equipe que está desde o primeiro ano da Liga Nacional, e vencer da forma que vencemos o Minas, eu acho que ali todo mundo enxergou que não, essa temporada vai ser muito positiva. Então, claro que o título da Farroupilha foi o primeiro título do clube, então não tem como a gente não valorizar isso, mas tinha tanta coisa para acontecer, uma expectativa na Liga Nacional. Então vou pegar essa partida como algo que ficou no meio do caminho, que pode ter transmitido uma mensagem muito importante para os nossos torcedores, para quem estava acompanhando o Vélez,
e principalmente para o nosso grupo ali, porque eu acho que todos entenderam a força que aquele plantel tinha. Com certeza. E Gustavo, falando também um pouquinho para esse ano de 2026, a gente teve um ano de 2025 e eu avalio pelo menos como torcedor muito mais positivo do que negativo, com um Vélez superando tudo que se esperava, inclusive até sendo tratado no começo como um azarão, porque era um time com um dos menores investimentos e acabou ficando entre os melhores da competição. E o que é a expectativa de vocês para 2026? Porque tivemos uma renovação bem grande do plantel. O que vocês esperam? A torcida pode esperar a mesma felicidade que teve no último ano? Como falei, eu acho que fomos uma grande surpresa para todos, né? Mas para esse ano a responsabilidade é totalmente diferente. O clube que era visto de uma forma passou a ser visto de outra e foi feito um esforço gigantesco para conseguir manter esses que a gente manteve. Pela campanha que fizeram, todos ganharam uma visibilidade muito grande, não somente o clube, né? Os grandes protagonistas são os atletas e eles estão evidenciados. E a gente escolheu trazer atletas com perfis que a gente acreditava que de forma pontual contribuiriam para que a gente tenha uma equipe ainda mais forte. Tem muita coisa para acontecer na temporada, mas encaramos esse ano como um ano de consolidação. Estamos muito determinados a cravar o pé mesmo no cenário, demonstrar para todos a força do Vélez, porque quando a gente olha o histórico do clube, a gente percebe uma consistência muito grande. O Vélez chegou em todas as finais até agora, de todas as competições que participamos. E aí a Liga Nacional, né, a classificação para os playoffs e tudo isso que a gente já falou que envolve as dificuldades da competição, então foi um marco também. Mas ao olhar para trás a gente conseguiu chegar em todas as finais até hoje e por mais que tenhamos bons investimentos, que tenhamos uma estrutura fantástica, o que é nos proporcionado aqui em Camaquã é algo que nos possibilita estar entre os melhores sempre e esse ano não vai ser diferente. Então eu acho que a gente mostra a nossa capacidade quando tem essa somatória de resultados positivos, não de uma forma isolada, né? Mas olhamos todas as competições, vemos uma consistência de um grupo que está sempre disputando pelas principais vagas ali da competição, né? Para o lugar mais alto do pódio. E esse ano a busca é a mesma. Obviamente, sabemos que vai ser um ano muito difícil. O Gauchão Série A é um dos estaduais mais difíceis. A gente está no Rio Grande do Sul, onde o nível de competitividade aqui é algo absurdo. Então, tu pega São Paulo, por exemplo, né? Para quem não consome tanto, daqui a pouco a modalidade pode fazer uma comparação, né? Pô, lá tem Magnus, tem Corinthians, como que aqui vai ser mais forte? Só que boa parte no estadual não são nem equipes profissionais, diferente daqui no nosso estado, que tem equipes que por vezes não tem para fora, né, não chama atenção, né, como essas grandes potências chamam, mas na história da modalidade nós sabemos a força que se tem. Então vai ser um ano muito difícil, jogar um Gauchão Série A vai ser uma prova enorme para nós. E queremos muito subir na Liga Nacional e o torcedor pode esperar uma equipe extremamente competitiva como foi nos anos anteriores, porque o objetivo nosso é audacioso, porque são realmente objetivos difíceis de alcançar, mas vamos brigar por todos os títulos das competições nesse ano e esse é a nossa meta para a temporada. O torcedor ainda não teve a oportunidade de assistir o Vélez esse ano, né, professor? Então, desses novos atletas que chegaram, que é que o pessoal pode ficar de olho, que com certeza vai chamar a atenção deles durante as partidas? Poxa, é difícil eu falar somente de um nome aí, mas nós trouxemos um goleiro que era um desejo também, que é o Obina, também tem qualidade de jogo com os pés, um excelente goleiro. Como ala canhoto, o Salah, que veio do Atlântico, então esse é um atleta com uma capacidade de enfrentamento muito grande, um atleta extremamente criativo para o jogo ofensivo, certamente também vai saltar aos olhos da nossa torcida. O apelido dele é por causa, lembra um pouquinho o jogador? Poxa, sabe que eu nunca perguntei, mas acredito que sim, me parece. No estilo de jogo, assim? Que sim, eu acredito que seja, então não vou falar com toda a razão, porque eu não tive essa conversa com ele, mas
Imagino que sim. E nós temos o Luft, que veio do Moarama, um atleta com uma intensidade, uma força muito grande, um atleta jovem, aplicado taticamente, que por vezes não chama tanto atenção, mas é extremamente importante para o treinador, para o plantel, né? Então é um atleta que também tem uma expectativa muito boa para o ano. Não quero esquecer de ninguém, mas nós temos um retorno do Otávio, que para nós também é muito importante. A gente vê nele uma capacidade enorme, um atleta daqui com uma grande identificação, então também temos uma expectativa nele. Então, como não atuou na temporada passada, vou trazer o nome dele. E aí nós temos o Genário e o Vicenzo como pivôs, né, que foram contratações. O Genário vindo do Magnus, um atleta muito experiente, muitos títulos na carreira, inclusive com passagem pela seleção brasileira, e está muito bem fisicamente também, então certamente será uma das grandes referências. O Vicenzo é um atleta que a gente entende com uma projeção gigantesca para a carreira, já teve experiências fora do país, mas tem apenas 23 anos e uma condição fantástica. E aí também, né, cito o Toninho, que após uma passagem na Arábia Saudita, a gente acredita que ele retorna ainda mais preparado para o clube, porque tanto ele quanto o Otávio, também temos o Alberto hoje no plantel, são atletas que aprenderam a jogar futsal ali no Vélez já a nível profissional. Então, por vezes, também não receberam a oportunidade, aí falando de jogo, por mais que eles tenham um treinamento assim como todos os outros, que pudessem se afirmar, né, da forma como eles têm potencial para tal. Eu acho que a saída do Toninho para fora, ser um protagonista com o número de gols que ele fez, vai trazer ainda mais confiança para que ele retorne para o lugar que ele é muito feliz, para um ambiente que realmente gosta muito dele. Todos nós temos um carinho enorme. Então acho que ele chega de uma forma muito mais madura para esse ano. Um atleta que teve uma evolução fantástica desde o primeiro ano e hoje está muito mais preparado. Então também poderia citar o nome dele novamente. Gustavo, o que é teu sonho para o Vélez em 2026? Terminar o ano e colocando o Vélez na Liga Principal novamente, na Liga Nacional. Acender o Vélez e deixar ele no lugar que ele realmente merece estar. E hoje, no formato que o Vélez deverá jogar, que é a LNF Silver, quem tu vê como principal adversário? Assim, Elias, eu poderia citar muitas equipes e aí parece que a gente está tentando valorizar para baixar um pouco a expectativa até do torcedor, que possivelmente deve estar enorme para o nosso desempenho. Mas eu fiquei muito surpreso, porque quando foi dada a notícia, e aí não é sobre certo e errado, até acredito que a modalidade precisava desse avanço, só acho que foi muito de um ano para o outro, eu acho que prejudica uma série de situações, né, em termos de planejamento. Então não sabíamos o que viria, se de fato sairia, quantas equipes teriam. E hoje, ao olhar, e a gente acaba fazendo um estudo das outras equipes, eu estou muito surpreso e ciente de que vai ser uma competição muito difícil, muito difícil. Vão ter viagens ainda mais longas, né? Vão ter adversários que a gente acabou não enfrentando e sendo uma novidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai jogar uma Liga Nacional, por mais que o Vélez não tenha vivido aquilo, a gente trouxe alguns atletas que já tinham disputado, mas em linhas gerais todos se conhecem ali dentro, né? Então, tu pode nunca ter jogado contra o Magnus, mas tu conhece o Rodrigo, tu conhece o Leandro Lino. Então, hoje nós vamos enfrentar atletas que irão nos surpreender, por mais que seja sempre feita uma análise, né, antes do jogo, a gente vai pegar muita coisa nova. Mas a gente tem a Cell Shoppingzinho como o principal investimento da competição. É uma equipe que investiu proporcionalmente aí, talvez entre os 8 da principal divisão da Liga Nacional, é algo que pegou todos de surpresa. Então, se eu pudesse citar uma equipe hoje, sem dúvidas, a Cell é a grande potência, assim, pela condição, né, de plantel, de elenco, de material humano, de estrutura como um todo, porque foi feito um investimento que foge totalmente da realidade. E qual é o teu sonho para o Vélez a longo prazo? A longo prazo, eu entendo que é confirmar a expectativa que se tem em termos de projeção.
Eu espero muito que, ao passar o tempo, e se não for para os nossos caminhos estarem sendo caminhados juntos ainda, eu quero olhar com muito orgulho e saber que eu fiz parte desse início, mas ver o Vélez entre as principais equipes se tornando uma referência da modalidade, que é o que eu acredito que tem a condição de ser. E aí, falando novamente do Nelsinho, para mim ele é um dos caras mais capacitados que tem hoje no cenário para fazer isso. Então, independente de quem fica, independente de quem sai, eu acho que a médio e longo prazo a gente vai ter o Vélez aí, tudo andando da forma que se espera, como uma das principais equipes do nosso país. E para finalizar, qual é o teu sonho como treinador? Essa pergunta... eu tenho algumas ambições, né, mas a gente vai mudando algumas coisas, eu acho que a gente vai passando a enxergar de uma forma diferente, mas eu quero sempre estar nos ambientes mais competitivos e eu quero estar entre as principais equipes das principais competições e se em algum momento for o Vélez essa equipe, eu espero que seja aqui realmente e que eu possa, se eu for falar de um sonho, é estar vencendo uma Liga Nacional e tomara que seja vestindo essas cores aqui, que eu me identifiquei muito. Gustavo, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui no nosso programa e de falar tão abertamente sobre o nosso Vélez, que já é muito querido pela comunidade, e a gente espera que, assim como em 2025, a comunidade siga abraçando o Vélez e siga comparecendo aos ginásios para que a gente possa acompanhar nas transmissões e ver que eles estão sempre surpresos de ver a quantidade de pessoas de camaquenses que estão lá, né? Elias, eu te agradeço o espaço, isso aqui está fantástico e é muito importante para nós falarmos de futsal. Estamos numa comunidade que está aprendendo a se apaixonar por esse jogo e quanto mais a gente puder massificar sobre isso, porque quem está vivendo o futsal é porque ama, e que se a gente puder disseminar isso, eu acho que mais pessoas vão entender o porquê disso tudo que a gente faz. Então, fico muito feliz com o convite, agradeço ao carinho com que nos trata sempre, com que trata o clube. Saiba que isso é muito, muito importante para nós. Nós vivemos longe da nossa família, longe de todo o nosso suporte como base para viver o nosso sonho, mas o sonho do Vélez, viver Camaquã e ter pessoas assim que nos trazem esse sentimento de pertencimento dessa forma, poxa, para nós é fundamental. Então tu pode ter certeza que a minha permanência, assim como dos outros que ficaram no projeto, é muito pela forma como a gente é feliz aqui em Camaquã. Então, novamente, agradeço o espaço, agradeço pelo carinho e por essa condução que me permite até pensar, né, bastante e falar disso que eu sou muito feliz em viver. Então, muito obrigado. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. E lembrando que o nosso Giro 360 chega sempre com a força dos nossos apoiadores, da Fazenda Bartz, também da Triplo X Bike Store, da Flores e Marcos Imóveis, da Moda Homem e da RS Sulnet. E para quem está em casa nos acompanhando, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa as notificações e todo domingo às 19 horas a gente vai voltar com um novo episódio aqui no nosso programa Giro 360. Agradeço então a audiência de cada um, forte abraço e uma boa noite.